bem com vocês? Eu gostaria que nesse momento você estivesse acessando a sua Bíblia ou pegando a sua Bíblia, né? Acessando a sua Bíblia no tablet, no celular ou no seu computador. Gostaria que você estivesse lendo a palavra do Senhor que se encontra em João capítulo 20, versículo 19 ao 22, que vai falar sobre os discípulos, quando eles estavam com medo dos judeus, sobre as retaliações que eles poderiam estar sofrendo depois que Jesus morreu. E sendo assim, eu gostaria de estar trazendo uma introdução de como realmente os discípulos estavam e como estava o coração dos discípulos neste momento. No Evangelho de João, capítulo 20, versículo 19 ao 22, encontramos os discípulos reunidos com as portas trancadas, com medo dos judeus. Eles estavam acuados, encovardados, paralisados e sem nenhuma ousadia para sair pelas ruas. Havia perdido a coragem para testemunhar. Não queria assumir os riscos do discipulado. Eles não tinham coragem de assumir que era de Jesus. Intimidaram-se diante das pressões e da perseguição iminente. Arriaram as armas, enfiaram-se na caverna, enjaularam-se no cenáculo. Eles encolheram sob o manto do medo. O primeiro ponto que eu gostaria de estar destacando dessa mensagem é: a ausência de Jesus no meio da igreja traz várias consequências. Infelizmente, esse é o retrato da igreja de hoje. Muitas igrejas têm conteúdo, mas lhe falta ousadia. Isso com certeza tem acontecido. Mas pastor, o senhor está falando de uma igreja a qual o senhor também é pastor e aonde pode estar acontecendo isso até mesmo na congregação. Meus irmãos, nós estamos vivendo em um tempo difícil, aonde as pessoas não estão tendo mais aquele ânimo que tinha antes, o primeiro amor, quando aceitou o Senhor como o único suficiente Salvador. Infelizmente, isso tudo tem, diante de tantas situações, tem tirado do coração de muitas pessoas o desejo de continuar lutando pela obra do Senhor. A ousadia que ele tinha já não é mais como antes. Sendo assim, tem programação e organização, mas não sai das quatro paredes. Quantas igrejas têm feito programações apenas para suas igrejas, dentro das suas igrejas, mas não tem sentido algum quando vai para o lado de fora, ou seja, não tem uma estratégia para agir no lado de fora. Quantas pessoas não conseguem fazer uma programação, quantas igrejas não conseguem fazer uma programação que não seja dentro da igreja, talvez por ter medo de alguns falatórios ou de algo mais. Não transpira, não tem uma voz influente para o mundo ou até mesmo a sua comunidade. Igreja com um síndrome de mar morto, aonde é uma calmaria, aonde se alimenta com aquilo que tem tá bom, fica engordando de acordo com aquilo que já tem, né? Igrejas que alumia a si mesmo, mas não é luz para o mundo. Quando uma igreja tira Jesus, quando uma pessoa tira Jesus do meio da sua realidade, começa a ter algumas consequências. Infelizmente, isso está acontecendo nos nossos dias, né? Quantos está com medo, quantos está sem coragem para assumir que realmente é do Senhor Jesus. O segundo ponto já é diferente. A presença de Jesus é o suficiente para mudar qualquer ambiente. Quando Jesus está no meio, as coisas já mudam. Quando Jesus está envolvido nas coisas, com certeza vai haver mudança. No versículo 19 ao 22, nos mostra muito bem sobre isso. Lendo o texto, destacamos alguns pontos muito importantes, que é, o primeiro, os discípulos estavam com medo. Quantos não estão com medo diante a essa situação? Estar com medo do vírus e outras coisas mais. Mas tantas coisas que está tirando a paz também do mundo neste momento. A falta de trabalho, desemprego, né? O medo de ficar sem alimentação ou até mesmo não ter condições de arcar com seus compromissos. Quantas pessoas nesse momento não estão com medo? E os discípulos naquele momento estavam com medo com aquilo que eles poderiam estar passando com os judeus, porque Jesus não estava com ele. Mas quando Jesus chegou, a situação mudou. Ou seja, no segundo ponto Jesus entrou e ficou no meio dos discípulos. Em alguns momentos nas nossas vidas,
o medo é tão grande que às vezes Jesus está do nosso lado e nós ainda não conseguimos identificar a presença de Jesus do nosso lado. Meu querido, tenha certeza que Jesus, ele entrou na tua causa. Ele entra na sua causa. Ele entra na sua casa. Ele entrou na sua vida e com certeza, irmãos, ele está de pé para te atender. Então, para que ter medo? Você serve a um Deus que está do teu lado, um Deus que te ouve, um Deus que está sempre disposto a ouvir as tuas orações e responder às suas orações, segundo aquilo e segundo a vontade dele mesmo, daquilo que realmente você precisa, não é apenas aquilo que você quer, mas é o que você precisa. Quando Jesus entra no meio, quando Jesus está no meio do negócio, as coisas mudam. E eu tenho uma palavra para te dar. Jesus, ele tem uma mensagem, ele tem uma palavra para você. A palavra de Jesus foi o suficiente para deixar os discípulos contentes, animados novamente, renovou a esperança dos discípulos. E Jesus deixou bem claro que a paz esteja com vocês. Quando Jesus, ele transmite esta mensagem, os discípulos voltam a ter o ânimo de novo. E por último, quando Jesus, ele diz que o sopro do Espírito Santo estaria entrando novamente sobre a vida dos discípulos, é para mostrar para os discípulos que eles não estariam sozinhos, que eles poderiam andar e que o Evangelho deveria ter continuidade. Sendo assim, meus queridos, meus irmãos, eu gostaria que você pensasse sobre esta mensagem. Talvez você está com medo nesse momento, talvez você está passando por alguma situação, mas convide Jesus para o meio. Deixe Jesus entrar. Deixe Jesus mudar essa situação. Quando Jesus entra no negócio, todo o ambiente muda. Toda a situação é resolvida. Mas é preciso que Jesus tenha a palavra. Que a paz seja convosco. E transmitindo para os nossos dias de hoje, mudando, na verdade, para os nossos dias de hoje, que a paz seja com a tua família, que a paz seja na tua vida, que a paz seja dentro da tua casa, dentro do teu emprego, e que Jesus tenha uma palavra, porque Ele tem esta palavra para você. Que a paz seja convosco. Os discípulos estavam com medo, mas Jesus chegou e trouxe uma palavra para eles. Que o Senhor abençoe a sua vida, abençoe a sua casa, a sua família, e que as bênçãos do Senhor sejam sobre a tua vida, em nome de Jesus.